Boa tarde, paz de Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária Erika César. E a partir dessa semana iniciaremos aqui alguns vídeos sobre corpo, alma e espírito, a cura da nossa alma à luz da palavra de Deus, tá bom? Peço que durante os nossos encontros você tenha aí com você a sua Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, nosso manual de como viver, de como nos portar. Vamos orar? Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos aqui orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos sobre Ti, Jesus. Não queremos aqui, Senhor, apenas falar de conhecimentos humanos, Pai, mas nós queremos aqui, Senhor, pedimos, Senhor, a Ti, que tudo que for falado aqui, Senhor, seja baseado em Ti, seja baseado em Sua presença, Jesus. Pai, que não haja nenhum impedimento para que esse vídeo chegue até as pessoas, Pai, e que quando chegar, Senhor, que todas nós, Senhor, sejamos tocados na alma, no espírito e no nosso corpo, Jesus. Que o Senhor alcance, Senhor, almas feridas, almas desesperadas, Jesus. Almas, Pai, que já não vem mais saída, Senhor. Almas depressivas, angustiadas, Pai. E que esse vídeo, Pai, venha ser bênção na vida de cada uma delas, Pai. E eu te peço, Pai, que apesar de mim, o Senhor me use, Pai. Me use como fonte de vida para cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aqui ler a palavra de Deus? Abram as vossas Bíblias, em primeiro lugar, no livro de 1 Coríntios 6:19. Olha o que vai dizer o livro de 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Coisa linda, hein? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Olha o versículo aqui que trata do espírito e corpo também. Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará a Deus que o deu. Forte, hein? E sobre a nossa alma está no livro de Gênesis, que diz: Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, nós somos um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Final de tudo, o espírito, ele volta a Deus. O que é o espírito? O espírito é o que nos conecta com Deus. Todas as vezes que nós temos vontade de fazermos a vontade de Deus, todas as vezes que você tem vontade de ouvir um louvor, de fazer um estudo bíblico, de estar em uma igreja, de liberar perdão, de fazer o bem, é o Espírito de Deus. É Ele que nos conecta com Deus, Ele foi soprado em nós. O que é a nossa alma? A nossa alma é a sede das nossas emoções. É onde nós pensamos, sentimos, agimos, tomamos nossas decisões. E o que é o nosso corpo? Nosso corpo é essa carcaça aqui, ó, que vai envelhecendo, graças a Deus por isso, com o passar do tempo. E o nosso corpo é o templo, aonde carrega a alma e o espírito. E o final de tudo é: o espírito vai voltar a Deus, a nossa alma será julgada e o nosso corpo voltará ao pó da terra. Legal, né? Forte isso. Nós também devemos aqui ter um entendimento. Qual é o entendimento? A nossa alma, ela pode ser afetada por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós
olhamos e principalmente por aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa caminhada. Quero aqui abordar rapidamente, quero falar um pouco sobre a ferida da nossa alma. O que são feridas de alma? Feridas de alma são situações que nós vivenciamos que causaram feridas na nossa alma. Então, de repente, você vivenciou um abandono e esse abandono causou uma ferida em sua alma, que pode ter vários desdobramentos. Por exemplo, você que sofreu um abandono paterno, você pode ter o desdobramento de se sentir rejeitado. Situações que nós vivenciamos. De repente você cresceu dentro de um lar disfuncional, onde o seu pai brigava com a sua mãe, onde vocês se assentavam à mesa para maldizer as pessoas, onde o seu pai te ensinou a revidar quando você apanhasse, de repente outras coisas mais. Lembrando que é a nossa alma que será julgada, as nossas atitudes que serão julgadas. Por que será julgada? Porque depois que nós conhecemos a Deus, nós podemos mudar. Nós podemos ser sarados dessa ferida de alma e de questões comportamentais também. Érica, pode. Olha o que diz no livro de Romanos 12:2. E não sejais conformados com este mundo, mas sedes renovados pela transformação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembrando que Deus ele sempre teve um plano perfeito para nós. Ele nos cria, Ele criou Adão e Eva e ele os coloca dentro do paraíso, dentro de um jardim e os visitava. Todos os dias na viração do dia Deus os visitava. Só que infelizmente Adão ele tem uma queda e após essa queda o pecado entra no mundo. Então tudo que você vê que acontece de ruim no mundo, injustiça social, homicídios, tudo que você vê, fome, guerra, infelizmente foi por conta da queda do homem, foi por conta do pecado do homem. Só que nós podemos viver essa transformação. Lembrando que quando nós aceitamos a Jesus, nós alcançamos ali o perdão dos nossos pecados, o nosso nome ele é escrito no livro da vida, só que a nossa mente é nós que temos que transformá-la todo dia. Quando a Bíblia diz mente, ela se refere à alma. A palavra de Deus vai dizer de tudo o que devemos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que vem a fonte da vida e da morte. E muitas vezes nós estamos vivos, mas nós estamos vivendo como se estivéssemos mortos. Por quê? Por conta da ferida da nossa alma, por conta de feridas de rejeição, de abandono. Muitas vezes são as feridas que nos impedem de avançar. Lembrando que Deus, ele nos criou para um e por um propósito. Só que muitas vezes feridas nos impedem de avançar. Não é que você não vai chegar no destino, mas pode se tornar mais cansativo. Eu costumo exemplificar que uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, se ela não tiver nenhum imprevisto, ela dura em torno de 6 a 8 horas. Só que quando nós temos feridas de alma, quando nós precisamos passar por um processo de cura e de libertação, essa viagem ela vai ser mais cansativa. Vão acontecer intercorrências, o pneu vai furar, nós vamos bater o carro. Só um exemplo, tá? Ao passo que quando nós somos livres, nós somos libertos, vai ter sim o cansaço da viagem, só que nós vamos desfrutar da viagem. E é o que Deus ele está propondo para você nessa tarde, por meio da cura e libertação. Desfrute dessa viagem chamada vida. Érica, e como que eu faço para ter as minhas feridas saradas, para eu ser liberta? Érica, eu sou convertida há tantos anos e eu sou uma pessoa que eu carrego uma mágoa, eu carrego uma tristeza, eu ainda falo mal das outras pessoas, eu não crio raiz em nada, os meus olhos eles são maus, eu sou julgador. Como que eu faço? A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter a Deus
e humilhar-vos perante a presença de Deus. Ou seja, nós temos que querer. O Espírito Santo de Deus, ele é um ser educado. Então você pode assistir o meu vídeo, que é um vídeo mais simples, ou assistir até outros vídeos mais sofisticados com outras informações. Você pode fazer vários cursos de cura da alma, participar de encontros com Deus, de encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de varões, encontro de vasos, que seja. Só que se você não quiser, nada vai acontecer. Agora, a partir do momento que você tomar um posicionamento, assim como foi a rainha Vasti, assim como foi a rainha Esther, eu ministrei sobre a rainha Esther, diante de uma sentença de morte. O que ela fez? Uma sentença de morte que iria alcançar a vida dela e de uma nação inteira. E claro, da geração dela também. Porque se ela morre, não tem geração. Ela se posicionou. Ela tomou um posicionamento espiritual. Ela jejuou. Ela orou. Mas ela também se posicionou e ela disse: se perecer, pereci. Ou seja, não dá para eu aceitar mais essa situação. Não dá para eu viver do jeito que eu estou vivendo. Dou 2 passos para frente, 3 para trás. De repente você está vivendo essa situação. Érica, minha mãe foi infeliz na vida sentimental, a minha avó é infeliz, eu também estou sendo infeliz. Você está vivenciando essa situação. Só que Deus está te chamando para um posicionamento nessa tarde. Igual a rainha Vasti fez. É através do posicionamento de uma mulher, ela salva uma nação inteira. Ela salva a vida dela, uma nação inteira e a geração dela. E Deus está falando que Ele levantou você para salvar a sua vida e salvar uma nação e salvar a sua geração também. Você não é fruto do acaso. E de repente a sua vida só está parada, porque você ainda não se posicionou do jeito que você tem que se posicionar. E o Espírito Santo, ele vem para nos trazer equilíbrio. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de moderação. O que é moderação? É equilíbrio. O Espírito Santo, ele vem para nos trazer equilíbrio, ou seja, saber a hora certa de falar, de agir, de orar. Nem tudo se resolve na oração. Érica? Moisés, ele estava de frente de um mar. Atrás tinha os faraós, tinha o faraó, tinha um exército e o povo começou a clamar. E Deus falou assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Deus, ele quer te ensinar, o Espírito Santo, ele quer te ensinar a como se posicionar diante das suas guerras. Só que uma alma ferida, ela não consegue ouvir a Deus. O Espírito, a Bíblia vai dizer que o Espírito está pronto. Após a nossa morte, o nosso corpo, ele vai voltar ao pó, o Espírito volta a Deus e a nossa alma, ela será julgada. Então, muitas vezes, nós não temos esse discernimento, porque a nossa alma está ferida. Só que quando nós aprendemos a silenciar todas as vozes de acusação, as vozes do medo, as vozes da paralisia, que nos impede de ouvir a voz de Deus, pode ter certeza que a nossa vida, ela vai andar. E ela vai andar da forma que Deus criou ela para andar. Deus criou cada um. Eu costumo dizer que todo mundo tem um RG, né? Ali no RG vai ter um nome, uma foto que geralmente não é muito bonita. E às vezes a pessoa vai ter até um nome parecido com de outra pessoa, um nome e sobrenome, né? São os homônimos, né? Que é a pessoa com o mesmo nome. Pessoas até muitas vezes que são parecidas também, mas ali no nosso RG vai ter algo chamado a nossa impressão digital, que ela é única. E Deus te criou como um ser único. Uns Deus criou para falar multidões, outros Deus criou para estar nos bastidores, outros Deus criou para alcançar apenas uma vida. A gente fala apenas, né? Mas Deus pode ter nos criado para alcançar uma vida e essa vida alcançar outras gerações. O que eu quero dizer com isso é que você é um ser precioso. Você é um ser precioso. Você tem um Pai que te ama, um Pai celestial. Então, durante essa jornada, vamos aprender a nos posicionar, a trazer para nós armas que vão nos ajudar a curar a nossa alma, a fortalecer o nosso espírito, a fortalecer o nosso corpo também. Ó. Isso aqui é um barrinho,
É uma carninha, é a nossa carne, mas a nossa carne carrega a presença de Deus, carrega o sopro de Deus, carrega uma alma. Então nós vamos aqui aprender a cuidar do nosso corpo, aprender a fortalecer o nosso espírito e aprender a curar a nossa alma. Eu não sei quais são as feridas que você carrega, se são de uma rejeição, se são de um abuso, se são de um abandono, mas nós sabemos que tem um Deus que cura, que transforma, que salva. Amém? Vamos orar então? Vamos orar? Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos, Pai, que passamos aqui falando, Senhor, das coisas concernentes ao reino, Jesus, mas que afetam aqui o mundo secular, Jesus. E a sua palavra diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Que durante os nossos próximos encontros, Pai, nós venhamos, Senhor, buscar o que está no reino, Pai. O seu reino é poder, o seu reino é justiça, o seu reino é amor, o seu reino é cura, o seu reino é transformação, Pai. E nós nos abrimos, Pai, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha libertar. Senhor, eu peço que esses vídeos, Pai, eles se cheguem, Pai, eles tenham alcance, Senhor, para vidas que estão cansadas, Pai, para vidas que estão, Pai, fadigadas, Pai, para almas, Pai, ô Senhor, que não encontram mais saídas, Pai. De repente, Pai, para pastores, pastoras, missionárias, obreiros, Pai. Ô Senhor, colaboradores, Pai, que te conhecem, Pai, que têm intimidade contigo, Pai, mas que estão com a vida, Pai, indo de mal a pior, Pai, de repente pensando em suicídio, de repente passando por uma depressão, por uma opressão, por um contra-ataque espiritual, Senhor, por uma batalha espiritual, Senhor, que esse vídeo alcance essas vidas, Pai. Senhor, enquanto nós oramos, visite o coração, visite a alma, Senhor, visite os pensamentos, Pai. Que os planos, Pai, dos inimigos da nossa alma sejam frustrados, Pai. Que os planos que Ele tem, Senhor, ó Pai, de morte, de opressão, de tristeza, Pai, de paralisia, Pai, que sejam, Pai, destituídos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós colocamos, Senhor, o nosso corpo ao seu serviço, a nossa alma ao seu serviço, Pai, e que o Espírito, Pai, que habita dentro de nós, Senhor, o seu sopro que habita dentro de nós, Pai, a partir de agora tenha sede de Ti, Jesus, que a nossa sede, Senhor, seja, Pai, em conhecer a Ti. Que a nossa sede seja, Pai, em nos aprofundarmos na Sua presença, Pai, em crescermos em graça, em conhecimento, Pai. Ó Senhor, que os viciados sejam libertos, Pai. Que os cativos sejam libertos pelo poder da Sua palavra e pelo poder dessa oração. Eu creio, Pai, porque eu sei que nesse momento eu não oro sozinho, Pai. E a Sua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, que o Senhor estaria ali em nosso meio. Eu creio que o Senhor está em nosso meio, Pai. Então, Senhor, faça aquilo, Senhor, que o Senhor lhe apraz fazer, Senhor. Cura, liberta, transforma, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós te pedimos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, amanhã, a partir das 15h30. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.